Olá, vamos iniciar mais uma aula de português. Para concluir o conteúdo Receita Culinária, parte 2, da disciplina de português para as turmas 15AM, 15BM, 15CM e 15AT. Comigo, professora Alessandra Alves. Receita culinária, relembrando, não é? O conceito que a gente já tinha visto na semana passada. A receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas, que é ingredientes e o modo de fazer, ou modo de preparo, que podem ou não vir indicadas por títulos. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, estimulando as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ou cozinheiro a obter sucesso no preparo do prato culinário. Lembrando que a receita culinária ela precisa ser obedecida, não é? Tanto a quantidade de ingredientes quanto o modo de preparo, quanto o modo de fazer, porque qualquer coisa fora do lugar pode levar ao insucesso dessa receita, não é? E é um gênero textual, como já foi falado, direto e objetivo. Ele vem escrito de forma clara para que a pessoa realize aquela receita, não é? Realize o preparo daquela receita. Receita culinária e os verbos no imperativo. No modo de fazer, os verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo, que é aquele modo, não é? Que é aquele verbo que indica pedido, ordem, sugestão. O modo verbal que expressa a ordem, conselho, etc. Pois essa parte indica o passo a passo, a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. No caso que a gente vai fazer hoje, no caso que tem a receita no final da aula de hoje, que é uma torta de limão, certo? Às vezes o imperativo é substituído pelo infinitivo, como por exemplo, preparar a massa, misturar com a ponta dos dedos, aos poucos abrir pequenas porções da massa e etc. Próximo, receita culinária, outras informações. Uma receita pode apresentar outras informações, como o grau de dificuldade, porque pode ser uma receita fácil ou ser uma receita mais complicada, não é? Tempo médio de preparo, que é o tempo que é utilizado para fazer aquela receita. Rendimento, que é a quantidade para quantas pessoas pode ser servida. E as calorias, não é? E etc. Pode ainda conter dicas para preparação ou para variações. Decoração ou para variações. Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ao cozinheiro a obter o sucesso do preparo do prato culinário, não é? Como a gente já tinha visto. O objetivo final dessa receita é sempre obter o sucesso no preparo daquele prato, não é? Receita culinária, organização e características. Só relembrando que a gente já tinha visto na semana passada. Na maioria das vezes, a receita culinária ela contém um título. Normalmente apresenta uma estrutura constituída de título, ingredientes, modo de preparo ou modo de fazer. No modo de fazer, os verbos são geralmente empregados no imperativo, não é? Já foi falado. Indicam pedido, ordem, sugestão. Podem conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir, não é? A linguagem é direta, clara e objetiva e emprega o padrão culto da língua. Não é da forma coloquial, né? De uma forma padrão para que todos entendam como vai ser realizada a preparação daquela receita, né? Aquela receita culinária. Receita culinária. Vamos para o passo a passo. Receita culinária, ingredientes. Como a gente viu, sempre primeiro é apresentado os ingredientes e posteriormente o modo de preparo. Hoje a receita, como a gente já tinha visto no início, é uma torta de limão. Os ingredientes: 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1/4 de xícara de chá de manteiga,
sem sal, gelada e em cubos, uma gema de ovo, né? 2 colheres de sopa de água, uma lata de leite condensado, suco de 2 limões, 3 claras, 5 colheres de sopa de açúcar, raspas da casca de um limão, certo? Receita culinária, modo de preparo. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e a manteiga. Misture até obter uma farofa. Faça um buraco no meio e adicione a gema e a água. Amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Forre o fundo removível com uma mistura, apertando bem com as pontas dos dedos. Leve ao forno, pré-aquecido por 15 minutos ou até dourar. Na batedeira, bata o leite condensado, o suco de limão e despeje sobre a massa assada. Reserve. Para o suspiro, bata as claras em neve, junte o açúcar aos poucos, batendo até formar picos firmes. Despeje sobre a mistura de leite condensado. Volte ao forno até começar a dourar. Decore com raspas de limão. Essa receita foi realizada com sucesso. É uma delícia, é muito bom. Uma torta de limão, né? Espero que tenham gostado do conteúdo Receita Culinária. Hoje concluímos mais esse conteúdo. Qualquer dúvida, pergunta ou questionamento, nos escrevam. Tchau e muito obrigada pela atenção. Até os próximos conteúdos e até a próxima.